mirando alrededor, se acaba el tiempo, me da miedo, pues todavía veo que aumenta la maldad. Pois bem, no vídeo anterior descrevemos como foi realizada a expiação do santuário, e apontamos que a purificação do santuário é por sua vez uma profecia, na qual você pode ver 3 eventos que ocorreriam em uma ordem específica. O primeiro evento foi a morte do bode que representava Cristo. O segundo evento foi a purificação do santuário. E o terceiro evento foi a colocação dos pecados no outro bode, que representava Satanás. Em outras palavras, primeiro ocorreria a morte de Cristo, depois ocorreria o julgamento e, finalmente, o originador do pecado levaria todos os pecados que já foram cometidos contra os salvos. Quando estudamos o capítulo 7, também vimos uma série de eventos que ocorreriam em uma ordem específica. Esses eventos foram: primeiro, a ascensão do Anticristo; segundo, a queda do Anticristo; terceiro, o início do julgamento; quarto, a ascensão do Anticristo; quinto, o fim do julgamento; sexto, a destruição do Anticristo; e sétimo, o estabelecimento do reino de Deus. E o início do julgamento está incluído nesta lista. Mas se somarmos a morte de Cristo e o castigo do diabo, a lista ficaria assim. Na nossa lista de eventos, podemos identificar na história as datas dos 3 primeiros eventos. A morte de Cristo ocorreu na Páscoa do ano 31 DC. A ascensão do Anticristo ocorreu no ano 538 DC. E a queda do Anticristo ocorreu em 1798. Quanto à data de 538, alguns a questionam como um acontecimento sombrio. Como o fim de um cerco à cidade de Roma, que foi sitiada inúmeras vezes ao longo da história, pode ser o evento que marca o início do reinado do Anticristo. Gostariam que um evento mais transcendental marcasse o início do tempo, tempos e metade de um tempo. Mas na verdade eles estão negligenciando a própria natureza do chifre pequeno. O Anticristo é representado por um pequeno chifre, precisamente porque ele cresce lentamente até se tornar uma potência político-religiosa que domina toda a Europa. Não surge de repente. Tanto que o apóstolo Paulo declara que naqueles dias o mistério da iniquidade já operava, mas que o Anticristo ainda não havia aparecido porque ainda havia algo ou alguém que o impedia. Esse algo era o domínio do Império Romano Pagão, ou o Imperador Romano. Até que com Constantino, aquilo que impede a ascensão do Anticristo é removido. E mesmo quando o Imperador Constantino exaltou o cristianismo, o bispo de Roma era apenas um bispo entre muitos outros. Devemos nos sujeitar ao que dizem as profecias e não aos nossos caprichos. A profecia diz que 3 chifres cairiam. Esses 3 chifres, dissemos, eram predominantemente arianos. Estes foram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Em 493, os ostrogodos, instigados pelo imperador Zenão, invadiram a península italiana e destruíram o reino Edru. Esse foi o primeiro chifre a cair. Em 534, os exércitos do Império Justiniano derrotaram os vândalos, e os territórios vândalos foram adicionados ao Império Bizantino. Assim que derrotaram os vândalos, os exércitos de Justiniano dirigiram-se para o norte para recuperar Roma. Naquela época, o bispo de Roma era Silvério. E Silvério foi nomeado bispo de Roma por Teodato, rei dos godos, que queria ter um bispo em Roma que fosse seu fantoche. Mas não aconteceu como ele esperava. Tanto que Vitíges, sucessor de Teodato, sitiou a cidade durante 1 ano e 9 dias, de 2 de março de 537 a 12 de março de 538, quando as tropas do imperador Justiniano finalmente conseguiram encerrar o cerco. E Silvério concordou em permitir que as tropas do imperador entrassem em Roma, sem saber que Belisário, general do exército, estava em missão dupla. Certamente, Belisário defendeu Roma dos ostrogodos, mas quando o cerco terminou em 538, Silvério deixou de ser bispo de Roma. Um novo bispo nomeado em Constantinopla tomou seu lugar. Esse bispo era Virgílio. É nessa transição que vemos surgir o chifre pequeno. Como o bispo de Roma, Silvério era um governante que não podia exercer o poder político além dos muros de sua cidade, pois estava sujeito à autoridade do rei ostrogodo.
mas Virgílio governará em Roma com o apoio militar do Império Romano do Oriente, o que permitirá a entrada em vigor do Código Justiniano. É claro que a intenção de Justiniano ao colocar Vigílio como bispo em Roma era a mesma que a de Teodato, ao definir Silvério para ser um bispo em Roma que fosse seu fantoche. Mas, neste caso, o imperador era católico, e o único sinal da dispensa que exigia do bispo de Roma era sua posição sobre a questão dos nestorianos e do monofisismo. Assim, em 538, o bispo de Roma deixou de ser bispo católico, dentro de um reino ariano, para ser o chefe da igreja e corretor dos hereges. E ele deixa de ser um governante que estava basicamente em prisão domiciliar em sua própria cidade, para ser um governante que tem tropas do Império Romano a seu serviço. E lembre-se que uma das principais características do chifre pequeno é justamente que ele não possui poder militar próprio, mas sim possui o poder militar dos reinos da terra para impor sua vontade. Essa foi uma característica do seu domínio durante a Idade Média, e será uma característica quando surgir novamente. A partir de 538, Justiniano e os godos iriam estar ocupados nas guerras góticas, e não só isso, mas no mesmo 538, os francos, sob Teodoberto I, tentariam aproveitar as guerras góticas para anexar o norte da Itália. Então Justiniano teve que, além dos ostrogodos, enfrentar os francos. Os godos recuperariam novas forças durante o reinado de Totila, a quem Narses, outro dos generais de Justiniano, mal conseguiria derrotar, apenas para então ter que repelir outra tentativa de invasão dos francos. Enquanto tudo isso acontecia, o chifre pequeno cresceu. Quando as guerras góticas chegaram ao fim, a Itália ficou tão devastada que os lombardos não tiveram que passar por muitos problemas para invadir. Outros podem pensar que o ano em que os lombardos invadem a Itália deveria ser o ano em que cai o terceiro chifre, mas isso seria ignorar o facto de que os godos já não eram um obstáculo ao desenvolvimento do papado. O obstáculo não foi removido pelos lombardos quando invadiram a Itália, mas por Justiniano quando iniciou a reconquista da Itália. Outros questionam que os três chifres que caem, para que o chifre pequeno possa crescer, fossem reinos arianos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, devido ao fato de que entre os lombardos também havia muitos arianos e até pagãos, e também em Roma. Embora não caiu nas mãos dos lombardos e sofreu seus ataques, mas embora possa não parecer à primeira vista, a chegada dos lombardos contribuiu para o desenvolvimento do papado. Após a invasão dos lombardos, o Império Bizantino continuou a controlar Roma e Grevena, mas isto num sentido bastante militar, porque o próprio governador de Roma era o bispo de Roma. Com o tempo, Roma e Grevena e o território entre ambas as cidades se tornariam o que era o Estado Papal, que cresceria até ocupar grande parte da Itália. Os lombardos contribuíram para que o poder bizantino não fosse fortalecido na Itália, minando o poder do bispo de Roma, mas os próprios lombardos nunca conseguiram tornar-se tão poderosos a ponto de conseguir arrancar o poder do bispo de Roma. Mas a Itália foi dividida em 36 ducados, o que impediria os reis lombardos de centralizarem o seu poder. É claro que tanto os reis como os nobres lombardos tentaram controlar a Igreja de Roma, mas ao mesmo tempo os reis lombardos olhariam para a Igreja de Roma e para o catolicismo em busca da força que uniria a Itália sob o seu domínio, enquanto os bispos de Roma, com todas as tentativas dos reis e nobres lombardos para controlar a Igreja, aprenderiam a dirigir as ambições dos diferentes ducados uns contra os outros, e contra o próprio rei, para que nem os reis lombardos nem os duques lombardos se tornassem muito poderosos. A presença dos lombardos é o que vai aumentar mais uma das características do chifre pequeno. O que diferencia o chifre pequeno dos outros 10 chifres é que este chifre teria, além do poder político, o poder religioso. Os lombardos, juntamente com toda a instabilidade na Itália, são o que levará o bispo de Roma a envolver-se cada vez mais na política. A união entre Igreja e Estado, característica do chifre pequeno, será produto das tentativas dos governantes de usar o Papa a seu favor, por um lado, e por outro lado, dos movimentos dos papas para não se permitirem ser usados, mas para serem eles quem usassem os reis. É por isso que dizemos que 538 é o início dos 1260 anos, porque nesse ano vemos cair o terceiro chifre, e o chifre pequeno começa a emergir como um poder político-religioso. E sim, havia muitos arianos e pagãos no povo lombardo, mas os reis tornaram-se católicos e promoveram o catolicismo entre o povo. Deve-se notar que em 538 o rei franco Teodoberto I,
confrontou o imperador Justiniano, sendo o primeiro rei franco a se opor a um imperador romano, uma vez que todos os reis francos anteriores sempre tiveram deferência para com os imperadores romanos, e que tal intervenção impediria o Império Bizantino alcançar uma vitória definitiva sobre os ostrogodos. Depois será outro rei franco, Carlos Magno, que virá em auxílio do Papa, com um último rei lombardo pretendendo tirar-lhe o poder e, finalmente, será também um francês, Napoleão, que tirará o poder do papado. Isto aconteceu em fevereiro de 1798, quando por ordem de Napoleão foi criada a República da Itália, e o Papa foi obrigado a renunciar ao seu poder político. Ele recusou, foi deposto e feito prisioneiro. Há muito a dizer sobre o período do domínio lombardo na Itália, mas deixaremos isso para vídeos futuros. A Igreja de Roma afirma ser a igreja original fundada por Cristo. Se assim fosse, esperaríamos encontrar a obra do Espírito Santo manifestada na história daquela igreja. Como já falei, em algum vídeo futuro entraremos em detalhes sobre a história do trono de Roma após o ano de 538, principalmente durante o domínio lombardo, para que possamos ver qual espírito foi aquele que realmente se manifestou ali. O próximo acontecimento da lista seria o início do julgamento, que deveria começar após a queda do chifre pequeno, ou seja, após 1798. Comecemos então a estudar o capítulo 9 de Daniel, porque ali veremos a data exata em que começa o julgamento. A grande maioria dos intérpretes das profecias bíblicas hoje tropeçam na palavra, e é no capítulo 9 de Daniel que eles cometem seus maiores tropeços. O primeiro erro é não reconhecer a relação entre os capítulos 8 e 9. Os futuristas veem estes capítulos como se não tivessem nada a ver um com o outro. Talvez seja porque a visão do capítulo 9 é dada 10 anos depois da visão do capítulo 8. Mas desde quando Deus é afetado pelo tempo? No capítulo 8 Daniel termina dizendo que a visão o deixou perturbado e que ele não a entendeu. Por que ele ficou perturbado? Que parte da profecia ele não entendeu? Podemos especular sobre as respostas a estas perguntas, ou podemos ir ao capítulo 9 e procurá-las lá. O versículo 2 diz que no primeiro ano do seu reinado de Dário, eu, Daniel, pesquisei nas Escrituras o número de anos, conforme a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém pelos caldeus, e a deportação dos judeus para a Babilônia, e tudo aconteceu exatamente como ele havia dito. Mas Jeremias também profetizou que depois de 70 anos os judeus retornariam do cativeiro. A questão é, por que Daniel estava estudando a profecia de Jeremias, sobre a qual Jerusalém continuaria desolada por 70 anos? Ele estava fazendo isso por mero acaso, e sem qualquer relação com a visão do capítulo anterior? Ou ele estava fazendo isso precisamente por causa daquela visão que teve antes, onde ouviu falar de uma abominação da desolação que duraria 2300 anos? Se separarmos o capítulo 9 do capítulo 8, todas as perguntas que fizemos permanecem sem resposta, pelo menos para mim não tem uma resposta satisfatória. Mas quando você entende que o capítulo 9 é a continuação do capítulo 8, tudo se encaixa. Quando os eventos descritos no capítulo 9 ocorrem, faltavam apenas cerca de 4 anos para que os 70 anos de cativeiro, que Jeremias havia predito, chegassem ao fim. Depois de ter estudado a profecia de Jeremias, Daniel faz uma oração que vai do versículo 3 ao 19. É essa oração que une o capítulo 8 com o capítulo 9. Mas como muitos veem essa oração como uma tarefa sem importância, os primeiros 19 versículos do capítulo 9 se destacam. É importante que você leia aquela oração de Daniel, para que você possa ver por si mesmo quão obviamente Daniel estava preocupado com os pecados do seu povo, preocupado que por causa desses pecados o seu povo não seria restaurado no final dos 70 anos, como Jeremias havia predito, e que em vez de 70 anos eles teriam que suportar 2300 anos de cativeiro. Devemos lembrar que, em geral, as profecias da Bíblia são condicionadas. Tomemos, por exemplo, aquele que é possivelmente o caso mais flagrante de uma profecia condicional, a profecia que Deus deu a Jonas, a respeito de Nínive. A profecia era que Nínive seria destruída em 40 dias, por causa da corrupção moral que prevalecia ali, mas devido ao arrependimento manifestado pelos habitantes de Nínive, Deus não a destruiu. Este é precisamente o aspecto principal do dom de profecia.
Não se trata apenas de prever o futuro, mas sim de levar as pessoas ao arrependimento. E é precisamente por isso que as pessoas preferem ouvir falar de Nostradamus e das profecias maias, ler o horóscopo ou ler o tarô, em vez de estudar as profecias da Bíblia, porque nenhuma dessas supostas formas de ver o que o futuro reserva exige do ouvinte um arrependimento. Daniel pensou que Deus havia dito através de Jeremias que os judeus seriam restaurados em 70 anos, mas porque eles não expressaram arrependimento, essa profecia não seria cumprida, mas os 70 anos seriam agora 2300 anos. Leia Daniel 9, do 3 ao 19, e verá que o que dizemos é assim. É então que Deus envia Gabriel novamente, não para lhe dar uma nova profecia estranha e diferente daquela do capítulo 8, mas para explicar a Daniel o significado dos 2300 anos, que foram mencionados no capítulo 8, mas que Gabriel não explicou. Aliás, Daniel termina o capítulo 8 dizendo que não entendeu a visão. E agora Gabriel aparece e diz a Daniel que veio para fazê-lo entender, e no versículo 23 ele diz duas vezes para Daniel entender. Portanto, o capítulo 9 é definitivamente uma continuação do capítulo 8. Esta confusão de Daniel, por outro lado, serve como evidência de que as 2300 tardes e manhãs não são 2300 dias literais de 24 horas, mas 2300 anos. Se ele não tivesse entendido, a partir daí, que havia 2300 dias literais, ele não teria se preocupado tanto. Porque 2300 dias literais equivalem a pouco mais de 6 anos. Leiamos o versículo 20. Eu ainda estava falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e derramando a minha súplica diante do meu Deus, que vive no monte santo do meu Deus. E eu ainda estava falando em oração, quando aquele homem Gabriel, que eu tinha visto em visão no início, voando com entusiasmo, tocou-me na hora do sacrifício da tarde e me fez entender, e falou comigo. Eu, Daniel, nesta ocasião vim fazer-te compreender a afirmação. Que afirmação? Se ele apenas começou a falar? Bem, a declaração no capítulo 8. Como você pode ver, o anjo Gabriel não faz separação entre os capítulos 8 e 9. Ele chega no capítulo 9 para explicar a Daniel a afirmação do capítulo 8. Nem Daniel faz uma separação entre os capítulos 8 e 9. Daniel diz que ainda estava falando em oração quando aquele varão Gabriel, que tinha visto em visão no início. Que início? O início do capítulo 9? Gabriel não aparece em nenhum lugar lá. O início é o capítulo 8. Em outras palavras, os capítulos 8 e 9 são a mesma profecia, pela palavra do próprio Daniel. O capítulo 8 é o começo. E agora, no capítulo 9, vamos ver o fim. A propósito, quando Daniel escreveu seu livro, ele não o dividiu em capítulos e versículos. Isso aconteceu muitos séculos depois. Versículo 23. Quando você começou a orar, recebi a ordem e vim ensiná-la a você, porque você é muito amado por Deus. Então entenda a palavra e entenda a visão. Que palavra e que visão? Bem, a palavra e a visão do capítulo 8. Gabriel já lhe havia explicado o significado do carneiro e seus chifres, do bode e seus chifres. A única coisa que ficou sem explicação foram as 2300 tardes e manhãs. É disso que trata o capítulo 9. É a explicação daquelas 2300 tardes e manhãs. Começaremos com essa explicação no próximo vídeo. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.